Ora, creio que temos condições então para iniciar a nossa reunião. Em primeiro lugar, muito boa tarde a todas, senhoras deputadas, senhores deputados, ao Sr. Professor Bravo Nico e aos alunos aqui da cadeira de curso de Licenciatura em Ciências da Educação, mas no âmbito da cadeira Educação e Instituições Políticas, não é? Que estão aqui nesta visita e é com muito gosto que os recebemos aqui. Bem-vindos à Assembleia da República, à Casa da Democracia, à casa que representa todos os cidadãos portugueses e, portanto, é com muito gosto que nós recebemos também os cidadãos aqui nesta casa onde se votam as leis, onde se aprovam as leis e que tem também a responsabilidade de fiscalizar a ação do Governo. É um gosto estar aqui entre vós. Temos aqui deputados da Comissão da Educação e outros senhores deputados que se associam porque são eleitos pelo Círculo Eleitoral de Évora e que terão também a oportunidade depois de intervir no momento próprio. Julgo que foi partilhada a grelha convosco, a grelha de tempos, e, portanto, cabe à entidade fazer a primeira intervenção para a qual vai dispor de 15 minutos. Eu deixo a organização desse tempo, naturalmente, ao vosso critério. Sr. Professor, eu passo-lhe a palavra e depois peço que oriente esta fase inicial dos 15 minutos que gerirão como bem entenderem. Muito obrigada. Muito boa tarde a todas e a todos. Senhora Presidente da 8ª Comissão, em seu nome cumprimento todas as senhoras e senhores deputados aqui presentes e agradeço em nome dos estudantes da Universidade de Évora aqui presentes a vossa disponibilidade em nos acolherem hoje aqui na vossa Comissão Parlamentar. Como a senhora Presidente referiu, nós pertencemos à Universidade de Évora, ao curso de Licenciatura em Ciências da Educação. Estamos com estudantes do 2º ano desse curso de licenciatura que estão a frequentar a tal unidade curricular de Educação e Instituições Políticas que eu leciono. No âmbito desta unidade curricular, nós estudamos as várias instituições que têm hoje competência política na área da educação e da formação no nosso país, quer a nível nacional, regional ou local. Estudamos também algumas instituições e organizações internacionais com um papel relevante na definição das nossas políticas educativas e hoje, como já também é hábito, realizamos uma visita de estudo aqui a Lisboa. Estivemos durante a parte da manhã no Conselho Nacional de Educação, onde fomos recebidos pelo Serviço Nacional, do Conselho Nacional de Educação e pela sua Secretária-Geral, e onde tivemos a oportunidade de conhecer o funcionamento do CNES, suas atribuições e os contributos que dá na definição da política educativa. E solicitámos uma audição à 8ª Comissão para, no fundo, também podermos dar a oportunidade aos nossos estudantes de poderem exercer a sua cidadania enquanto estudantes e cidadãos e poderem colocar à vossa disposição aquelas que são as suas preocupações, enfim, os seus interesses, aquilo que, no fundo, mais os preocupa nesta circunstância de estudante universitário. Nós organizámos e eles prepararam 4 questões que penso que vos foram transmitidas ainda em tempo útil para poderem preparar também as vossas intervenções e que correspondem ao trabalho de casa que eles fizeram numa das nossas sessões e depois, posteriormente, digamos, em trabalho mais individual e com 4 pessoas mais responsáveis por essa definição dessas questões. E eu, agradecendo uma vez mais a vossa disponibilidade, passo a palavra aos nossos estudantes que irão colocar aquilo que são as nossas e das deles preocupações. Muito obrigada, Sr. Professor. Antes de mais, deixem-me só pedir que se apresentem, que digam o nome, para depois, se os senhores deputados quiserem responder a alguma questão em concreto, saibam a quem estão a responder e dizer-vos também que agradecer a disponibilidade das senhoras e senhores deputados, porque este é o momento em que o Parlamento está apenas dedicado à discussão do Orçamento do Estado para 2016, é uma matéria muito complexa, ocupa-nos toda... 26, não disse 26? Não, 2026 foi. Isso era recuar muito. 2026, e, portanto, é uma matéria que nos ocupa muito tempo. Estamos de manhã e de tarde em votações indiciárias na COFAP, e de maneira que estas senhoras e senhores deputados disponibilizaram-se para vos receber hoje, e também o agradecimento, porque compreendemos que é de extrema relevância poderem, de facto, ter este contacto com a Comissão de Educação, dada até o vosso curso e a afinidade do vosso curso com
esta matéria. Então, peço quem é a primeira pessoa a intervir, faça favor, que se apresente e depois a questão. Obrigada. Então, boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Eu sou a Joana Correia e a minha questão é: embora existam vários programas públicos que procuram apoiar a entrada dos jovens no mercado de trabalho, muitos licenciados continuam a enfrentar grandes dificuldades ao tentar iniciar a sua vida profissional no interior do país. Mesmo com iniciativas como o Ativar.pt, que visa facilitar o acesso de estágios e incentivar empresas, IPSS e autarquias a escolher jovens qualificados, a verdade é que grande parte destas experiências não se traduz em emprego estável, nem em condições salariais que permitam aos jovens concretizar um projeto de vida na região onde estageiam. Assim, gostaríamos de saber que medidas concretas estão a ser desenvolvidas para garantir que este apoio tenha um impacto efetivo na fixação de jovens no interior. Existe, por exemplo, um acompanhamento eficaz sobre a taxa de conversão dos estágios em contratos duradouros? O Governo reconhece que, em muitos casos, as entidades no interior ainda não conseguem ou não sabem aproveitar plenamente os incentivos disponíveis e, caso isso se verifique, que melhorias ou reforços estão a ser considerados, seja ao nível de apoios financeiros, seja ao nível da fiscalização ou do acompanhamento destes programas. O objetivo deve ser garantir que os jovens que escolham o interior não se veem obrigados a regressar às áreas urbanas e do litoral, por falta de alternativas, mas que encontrem condições para permanecer nestes territórios, contribuindo para o desenvolvimento das suas comunidades e ajudando a combater o despovoamento do país. Obrigada. Muito obrigada. Quem é que vai falar a seguir? Nós respondemos depois, porque os senhores deputados só vão ter oportunidade de fazer uma intervenção. Então, nós pedimos que façam as questões todas de uma vez e depois teremos oportunidade de responder. Faça o favor. Boa tarde, excelentíssimos senhores deputados. O meu nome é Ana Patrícia Oliveira, sou do 2º ano da Licenciatura de Ciências de Educação da Universidade de Évora e começo por abordar um paradoxo que afeta a vida de centenas de jovens formados anualmente: a desconexão entre a excelência da formação superior e o seu reconhecimento e absorção pelo mercado de trabalho. Existem áreas de formação com uma taxa de empregabilidade próxima dos 100%, enquanto outras, como a licenciatura em Ciências de Educação, onde se verifica uma empregabilidade significativamente baixa. No entanto, essa baixa empregabilidade não reflete a falta de necessidade dos nossos profissionais, mas sim a falta de regulamentação e reconhecimento da nossa área de formação e de exercício profissional. O alicerce de qualquer profissão bem-sucedida é a sua clareza de propósito. O senso comum identifica e valoriza o médico, o advogado, o psicólogo ou o engenheiro. Estes profissionais possuem um percurso académico identificado, um título profissional reconhecido e protegido e uma ordem profissional que zela pela ética e qualidade do serviço. Perante o recém-licenciado em Ciências de Educação, contudo, o mercado hesita. Que funções é que exercemos e onde é que é a nossa intervenção crítica? A ausência de um título profissional regulamentado para o licenciado em Ciências de Educação leva a que as nossas funções sejam, na prática, exercidas por outros, sem a devida formação especializada. Nós não somos professores, somos educadores em contextos não formais e não escolares, gestores da formação, mediadores e consultores pedagógicos. Faltamos onde somos mais necessários: no apoio pedagógico nas escolas, na mediação curricular, na gestão de projetos educativos, na educação para a saúde em hospitais, na gerontologia educativa em lares, na formação profissional em empresas e até mesmo em contextos de prevenção cívica, como na Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária ou na educação do consumidor. Senhores deputados, a solução para este problema passa pela intervenção legislativa. O Estado português já reconheceu no passado a necessidade de organizar e valorizar profissões que, tal como a nossa, estavam diluídas ou desvalorizadas. Temos o exemplo da psicologia escolar e orientação vocacional. O apoio psicológico e de orientação nas escolas era no passado uma função dispersa. A solução legal veio com o Decreto-Lei nº 190/91, a 17 de maio, que oficializou os serviços de psicologia e orientação. Esta legislação criou um mercado de trabalho especializado, aliviou a carga dos professores nas funções de apoio e garantiu um acompanhamento por profissionais competentes na área, apoiando assim o percurso escolar dos alunos, o seu desenvolvimento pessoal e a orientação escolar e vocacional. É um caso claro onde a criação de um serviço público com profissionais específicos trouxe eficiência e qualidade.
Outro precedente é o regime jurídico de criação das associações públicas profissionais estabelecido pela Lei nº 2 de 2013, de 10 de janeiro, que tem sido o caminho para a regulamentação e proteção de atividades, como aconteceu com os gestores jurídicos. Inspirados nestes precedentes, não pedimos um favor, mas sim o reconhecimento do valor intrínseco da nossa formação. A nossa proposta concreta é a criação de serviços de educação e formação inspirados pelos serviços de psicologia e orientação. Nós propomos a criação de serviços de intervenção pedagógica e formativa em contextos-chave, como escolas, entidades de ação social e saúde. Seguidamente, é fundamental a definição legal e proteção do perfil profissional, com o título de Técnico Superior de Ciências de Educação ou similar, associando-o a funções específicas de intervenção que não são da alçada do professor nem do psicólogo. Regulamentar as ciências da educação não é criar uma nova despesa, mas sim otimizar um recurso humano já existente e assegurar que o Estado cumpra o seu papel de garantir que os cidadãos que se formam possam servir o país com máxima competência e dignidade profissional. Obrigada. Muito obrigada, Ana Patrícia. O seguinte, faça favor. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Chamo-me Letícia Nobre Carlinhos e hoje vimos apresentar a seguinte questão. Letícia Nobre. No presente ano de 2025 e 2026, registrou-se um decréscimo no número de alunos matriculados no ensino superior, com o total de aproximadamente 48 mil alunos, em comparação com o ano de 2023, onde se registrou aproximadamente 50 mil inscrições. Verificam-se menos de 2 mil inscritos. O presente ano letivo é, nestas circunstâncias, o ano com o menor número de candidaturas registradas desde 2016. Pode relacionar-se, certamente, esta questão com o aumento exorbitante do preço do alojamento, realidade que torna impossível o acesso ao ensino superior por parte de muitos estudantes, cujas famílias não têm rendimentos o suficiente para garantir o acesso dos filhos a este nível de ensino. Apesar da criação de medidas em relação a este problema, como o crédito de habitação jovem e as bolsas de apoio ao estudo da DGES, conclui-se que estas não são eficazes o suficiente para resolver o problema, pois estes apoios têm-se revelado insuficientes para muitos jovens. Paradoxalmente, e nestas circunstâncias, na proposta de lei do orçamento de Estado para 2026, o Governo propôs a inclusão do aumento do preço das propinas. Após um breve levantamento de dados, apurou-se que, em média por mês, um estudante da Universidade de Évora gasta com habitação 350 euros, 40 euros com transportes, 300 euros com alimentação, 69 com propinas, sem contar os outros gastos. No total, estamos a falar de 759 euros. Este é um valor que não pode ser suportado pelas famílias pertencentes aos escalões com rendimentos mais baixos. Sendo assim, os alunos mais favorecidos são impedidos de ingressar no ensino superior. Esta é uma desigualdade e uma injustiça social que não podemos aceitar, uma vez que o direito à educação deve ser exercido em condições de equidade. No ano de 2024 foram registados 30 mil alunos com o estatuto de trabalhador estudante, um aumento de 24% em comparação aos anos anteriores, o que só comprova a dificuldade de suportar os custos do ensino superior. Coincidentemente, em 2024, foi o ano onde se registrou um aumento na taxa de abandono escolar de aproximadamente 8%. Peço aos senhores deputados que nos indiquem as vossas propostas para resolver este problema, uma vez que um país como Portugal, onde tanto se ouve falar sobre a imigração, e também é um país que anualmente imigram 70 mil cidadãos, sendo grande parte jovens qualificados à procura de um trabalho com mais reconhecimento, aos jovens que não conseguem ter uma qualidade de vida digna no nosso país. Obrigada. Muito obrigada, Letícia. A seguir... Espera aí, tenho de ligar o microfone. Obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Eu sou o Tomás Curto e venho apresentar que a formação e a valorização dos educadores e professores constituem hoje um dos pilares fundamentais para garantir a qualidade do nosso sistema educativo. No entanto, enfrentamos uma realidade preocupante. Cada vez menos jovens escolhem a carreira de docente, reflexo de salários pouco competitivos, progressões lentas e uma instabilidade laboral que continua a afastar talentos. A idade média dos professores ultrapassa já os 50 anos e a renovação geracional está seriamente comprometida. Ao mesmo tempo, a formação contínua, essencial no contexto de rápidas mudanças pedagógicas e tecnológicas, permanece insuficiente, muitas vezes
dificultada pela falta de tempo, pela burocracia e pela ausência de incentivos significativos. Apesar das medidas anunciadas nos últimos anos, estas têm-se revelado inadequadas para atrair, reter e motivar profissionais qualificados. Persiste a precariedade contratual, o desgaste emocional e a falta de reconhecimento que tantos docentes sentem diariamente nas escolas. Perante este cenário, pergunto aos senhores deputados que propostas concretas apresentam para reforçar a formação inicial e contínua dos profissionais da educação, garantir a sua valorização e assegurar a estabilidade necessária nas escolas. Num país onde tantos jovens qualificados continuem a migrar, não podemos permitir que também a docência perca valor e futuro. A educação de Portugal depende de forma inquestionável da força, preparação e dignidade dos seus professores. Obrigado. Muito obrigada. Há mais intervenções? Não, Sr. Professor. Quer acrescentar alguma coisa, Sr. Professor? Não. Então, dávamos a palavra aos grupos parlamentares e, em nome do grupo parlamentar do PSD, vai usar da palavra o Sr. Deputado Francisco Figueira, que é eleito pelo Círculo Eleitoral de Évora. Faça o favor, Sr. Deputado. Muito bem. Antes de mais, bem-vindos à Casa da Democracia. É para mim um gosto particular receber-vos aqui. Como se diz na nossa região, eu sou nascido e criado em Évora, além de ter tido a honra de ter sido eleito nas últimas eleições legislativas pelo Círculo Eleitoral, onde está a Universidade de Évora. Além disso, tenho também aqui uma ligação que me permitam que confesse que é também afetiva relativamente a este curso. Eu fui muito amigo, ou pelo menos o professor Manuel Ferreira Patrício fez o favor de ser muito meu amigo, e ele é praticamente o patrono, digamos, do curso de licenciatura em Ciências da Educação, e apesar de termos uma diferença de mais de 60 anos, o professor Manuel Ferreira Patrício é para mim uma referência e ele foi, digamos, o inspirador do curso que vocês hoje frequentam. Com este introito, que não poderia deixar de fazer neste momento, queria dizer-vos também que o PSD, o grupo parlamentar do PSD, em nome do qual eu falo, e o governo que está em funções, tem procurado, de alguma forma, responder a algumas das questões que vocês aqui hoje colocam. A primeira questão que a Joana Correia aqui colocou tem mais a ver com aquilo que eu acho que muitas vezes Portugal tem-se focado na questão das medidas concretas para levar o desenvolvimento económico às chamadas áreas mais deprimidas económica e hoje demograficamente também. Mas essas questões não podem ser vistas do ponto de vista da medida concreta, no meu ponto de vista. Se nós queremos ter oportunidades no nosso território, o território tem que ser desenvolvido como um todo, de forma a criar oportunidades das pessoas poderem realizar-se por si. E poderem realizar-se não só naquilo que diz respeito às ciências da educação e àquilo que é a vossa preocupação, digamos, pela formação que estão a fazer, mas de forma transversal no nosso território. E aí inclui-se um conjunto de medidas e de investimentos que são do vosso conhecimento, que têm sido feitas na região, desde a conclusão do IP2 à obra do hospital que está em curso, que não têm a ver diretamente com aquilo que é as ciências da educação nem a vossa profissão em concreto, mas é o desenvolvimento e o arrastamento económico da região para um novo patamar que pode permitir que todos nós possamos ter melhores e mais oportunidades naquilo que é o território onde escolhemos e queremos escolher viver. Depois a Ana Patrícia falou, sobretudo, na questão da falta de reconhecimento e regulamentação da profissão. Esse é um caminho que reconhecemos que tem que ser feito também neste curso em concreto. Algumas das profissões que elencaste, se me permites tratar-te também de forma mais coloquial e mais próxima, algumas dessas profissões fizeram esse caminho. Eu dou-te até um exemplo de uma profissão que é estrutural no nosso Sistema Nacional de Saúde, que é a enfermagem, que não tem uma ordem profissional assim há tantos anos e que fez, ao longo, talvez, da última década e meia, um percurso extremamente desenvolvido na regulamentação e no reconhecimento dessa profissão. Isso é um caminho que nós podemos procurar fazer também a partir da Assembleia da República, juntamente com o Ministério da Educação e obviamente, com os órgãos de gestão da Universidade de Évora. A Letícia Nobre falou, sobretudo, do tema do acesso ao ensino superior, que é, evidentemente, uma questão que nos preocupa de forma estrutural.
E, de facto, o acesso ao ensino superior é um assunto que tem que ser abordado, antes de mais e primeiro que tudo, através da ação social escolar. Eu próprio pertenço a uma geração em que muitos dos meus colegas, não digo eu próprio, que pertencia já, que na altura, na realidade, não precisei, mas a ação social escolar é o elemento que pode diferenciar, ou pelo menos permitir o acesso a todos de forma igualitária, independentemente do código postal onde nasceram. E isso faz-se reforçando, e o Governo tem feito isso nos últimos anos. Há um tema que também elencaste, que tem a ver com o acesso à habitação e ao alojamento. Aí, sendo uma questão que é da ação social escolar, acho que é conhecido, e a nossa cidade vive também isso, uma crise brutal de habitação e de acesso à habitação, até para as famílias jovens e menos jovens. E, portanto, eu diria que o acesso a que as dificuldades de alojamento dos estudantes têm muito a ver também em Évora com essa crise estrutural de habitação. E também não posso deixar de notar que houve fundos do PRR muito significativos que deviam ter sido melhor utilizados na nossa região pelas diversas autoridades. Não vou aqui objetificá-las, porque não é o fórum e julgo que não é o momento para isso, mas o PRR vai terminar sem que em Évora se tenha feito estruturalmente um investimento no acesso ao alojamento dos estudantes. Para concluir, porque o meu tempo também já vai ultrapassado, o Tomás Curto falou sobretudo na valorização da carreira e da profissão. Eu acho que é inegável que nos últimos anos temos procurado fazer na área da educação um investimento, não é? Nós tivemos quase 20 anos em que os próprios professores viram negado o reconhecimento do seu próprio tempo de serviço e dos descontos. E foi este governo, o governo da AD, que procurou e fez e concretizou, digamos, através de um plano de médio prazo, essa reposição e esse reconhecimento do tempo de serviço. É claro que, e para concluir, problemas que se acumularam ao longo de 20, 30 anos não se resolvem num ano e meio, nem em 2, nem sequer numa legislatura. Mas julgo que o caminho está a ser feito nas diversas áreas que vocês abordaram. Muito obrigado. Muito obrigada. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Maria José Aguiar. Faça favor. Sra. Presidente, muito obrigada. Antes de começar, gostaria de informar que irei repartir este tempo com o meu colega deputado Rui Cardoso, que é um autarca eleito também pelo Distrito de Évora e irá também gostar de dar uma palavra a vocês. Assim sendo, eu começo o nosso contributo, começando exatamente por agradecer a presença de todos vocês, que muito nos honra, e sintam-se todos cumprimentados nas pessoas dos vossos colegas, da Joana, da Ana Patrícia, da Patrícia e do Tomás, sintam-se todos cumprimentados. E agradecer mais uma vez a vossa presença, pela vossa determinação. Diga. Letícia. Era Letícia, não era Patrícia, peço desculpa. É Ana Patrícia e Letícia, desculpa. Foi há pouco aquela confusão de não se ter percebido o teu nome. Entendemos que esta vossa determinação e, acima de tudo, é uma vontade genuína que contribui para o crescimento do nosso país e que decorre das preocupações aqui por vocês expostas. E tentando dar exatamente resposta a essas vossas questões, começo por referir que elas são relevantes e pertinentes, ainda mais no contexto dificílimo em que é para nós e para os nossos jovens a integração no mundo do trabalho e que demasiados escapam, entre aspas, para o estrangeiro sem alternativas em Portugal, como se de um karma quase se tratasse. É fundamental incentivar fiscalmente as empresas, tal como vocês aqui referiram, para que criem emprego qualificado no interior. Pelo que defendemos, nós nos chega uma redução estrutural da carga fiscal sobre as empresas que garantam o trabalho qualificado, contratos efetivos e salários compatíveis com a formação dos jovens. Tal como importa que os estágios profissionais se transformem em contratos efetivos e que os apoios às empresas estejam dependentes dessa conversão, pois, tal como existem, muitas vezes funcionam como mão de obra qualificada a baixo custo. Esta é uma realidade triste. Claro que para fixar os jovens qualificados não basta o emprego. É necessário uma habitação acessível, são necessários serviços públicos eficazes
investimentos na ciência, na tecnologia, na saúde, inclusivamente na mobilidade, que diz respeito a infraestruturas. Porque realmente importa definitivamente garantir um princípio constitucional de coesão territorial para contrariar a desertificação do interior do país, que cresce a olhos vistos. No que ao vosso curso diz respeito, é fundamental um alinhamento entre a formação prestada e o mundo do trabalho. Ora, num contexto onde a efetiva falta de professores existe e está latente, as vossas competências podem e serão certamente uma mais-valia para as escolas e para os professores. O Chega tem defendido, e continuará a fazê-lo, que é um reforço do papel dos técnicos especializados e a sua valorização profissional, com uma definição clara das suas funções técnicas que devem ser desempenhadas, nomeadamente nos licenciados em Ciências da Educação como vocês, em que o seu papel nas escolas pode ser determinante, libertando os professores de muitas tarefas técnicas e burocráticas. Defendemos, portanto, a criação de uma carreira técnica de técnico de educação, com funções claras, uma remuneração proporcional à formação académica e concursos anuais, permitindo a estabilização profissional, e o Chega entende que a função nuclear do professor é, portanto, ensinar, pelo que importa retirar-lhe as tarefas burocráticas que desviam o tempo e a energia do trabalho pedagógico. Dou então a palavra ao Sr. Deputado Rui Cardoso. Eu fui tolerante com o PSD, portanto serei na mesma tolerante. Muito rapidamente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, companheiros, boa tarde a todos. É um gosto receber-vos aqui na Assembleia da República e quis usar de 30 segundos só para vos agradecer a vossa presença mais um ano, agradecer-vos o trabalho e as ideias que aqui nos trouxeram e dar-vos 3 notas sobre uma realidade que me parece particularmente importante no distrito de Évora, onde sou também autarca eleito, em Viana do Alentejo, e, portanto, é um distrito com o qual tenho bastante ligação afetiva e pessoal. E, nesse sentido, gostava de vos falar que, de facto, já nós não estamos a assistir só nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades universitárias de Lisboa e do Porto, a dificuldades para os estudantes que vão estudar para as universidades. Isto é uma realidade que é comum a outros sítios. E Évora é uma cidade muito cara para se viver, como vocês sabem. E, portanto, nesse sentido, eu gostava de vos deixar 2 compromissos. Por um lado, hoje o Chega votou contra o aumento das propinas, porque independentemente de ser 1 euro, 2, 13, 100, 200 euros, numa altura em que as famílias se debatem com tantas dificuldades, parece-nos contraproducente e parece-nos contraditório estarmos a sobrecarregar ainda mais as famílias nesse aspecto. E depois, nós, quer nas autarquias onde temos eleitos, e temos o Ruben Miguéis como nosso vereador no distrito de Évora, quer aqui na Assembleia da República, apresentaremos propostas integradas no âmbito da fiscalidade e da habitação para retermos os jovens no interior do país. É mesmo importante combatermos a macrocefalia dos grandes centros urbanos, a litoralização do nosso país e, portanto, estamos mesmo empenhados em defender o distrito de Évora. Muito obrigado a todos, agradecer ao professor José Bravo Nico ter trazido as suas turmas mais uma vez aqui à Assembleia da República. Muito obrigado e agradeço a tolerância, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Por parte do Grupo Parlamentar do PS, com a mesma tolerância, será a Sra. Deputada Aida Carvalho. Muito obrigada, Sra. Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, e quero cumprimentar naturalmente todos os alunos e as alunas que aqui vieram explanar as suas preocupações. De facto, isto é um ato de cidadania e é fundamental que os alunos possam ter acesso a estas instituições, desafiando, portanto, os deputados a tentar encontrar respostas às suas preocupações. E são as preocupações que aqui estes alunos nos trazem, são preocupações centrais para o futuro do país. Eles deram nota, nomeadamente, da questão da empregabilidade dos jovens qualificados no interior. Eu também represento um distrito do interior, sei bem do que falam, portanto, o alinhamento da formação superior, nomeadamente, neste caso, da licenciatura de Ciências da Comunicação e a sua relação com o mercado de trabalho, o decréscimo dos estudantes do ensino superior, que é uma preocupação, parece-me, de todos os grupos parlamentares e, portanto, dando nota que este ano, 2026, tivemos o maior decréscimo
de alunos que entraram no ensino superior, portanto, equiparando assim aos anos de 2018, e, portanto, encontrar aqui, assim, também saídas e encontrar algum conforto junto dos deputados em relação a estas questões. Vou começar pela empregabilidade dos jovens qualificados no interior. De facto, esta realidade ou este desafio exige uma estratégia consistente da valorização territorial. Essa estratégia deve assentar, sobretudo, em 4 grandes pilares. Primeiro, a criação de emprego altamente qualificado, incentivos estáveis à fixação de pessoas e empresas e, naturalmente, serviços públicos de respectiva qualidade. Só assim, com este quadro, é que nós podemos fixar e atrair pessoas ao interior. Sublinha-se a este respeito o papel de programas focados no interior para apoiar investimento empresarial, mobilidade de trabalhadores, contratação de recursos humanos altamente qualificados, empreendedorismo, modernização das infraestruturas e equipamentos. Medidas essas, como sabem, que o Partido Socialista durante o seu período apoiou, nomeadamente o programa de valorização do interior, visando assim abrir uma nova etapa no desenvolvimento destes territórios com estas características de baixa densidade, o programa de incentivos à fixação de trabalhadores do Estado, do interior, o programa Trabalhar no Interior, Emprego Interior Mais, ou mesmo o programa Mais Coeso, que foram programas fundamentais que visavam, de facto, reforçar esta dimensão de fixar pessoas no interior. Atualmente, o Partido Socialista apresentou ainda em sede de especialidade do Orçamento de Estado um programa que é Pacto para o Interior, que justamente visa realizar contratos territoriais de desenvolvimento orientado para investimentos e emprego qualificado. Isto em relação à pergunta, à primeira questão. Em relação à segunda questão, ao segundo tópico, ou ao terceiro neste caso, uma vez que o tempo escasseia, eu vou privilegiar também aquele que nos preocupa muito, que é o decréscimo que foi aqui abordado pela Letícia, o decréscimo recente dos estudantes no ensino superior, uma vez que parece-nos que são sobretudo questões financeiras ou económicas que levam a esta, por um lado, à não atração do ensino superior e, por outro, quem está a uma elevada taxa de abandono. O Partido Socialista, como sabe, desenhou na sua habitação o Plano Nacional de Residências do Programa Estudantil, bem como a Lei 8 de 2025, que foi aprovada aqui nesta Assembleia, que estabelece o regime jurídico de complemento do alojamento aos estudantes de ensino superior deslocados, isto quer para aplicado a alunos bolseiros, quer a alunos não bolseiros, e que deveria ter entrado em vigor agora em setembro de 2025, peço desculpa, mas que o Governo decidiu adiar para o próximo ano letivo. Parece-nos que estes adiamentos causam, de facto, aqui algumas entropias, sobretudo aos estudantes. Em relação à questão do desafio lançado pela Ana Patrícia, que é o papel do licenciado em Ciências da Comunicação, de facto, o perfil do licenciado nesta área é fundamental, sobretudo para a comunidade educativa. Hoje, a comunidade educativa é vista no espectro largo, quer seja a comunidade de outros técnicos superiores, para além, naturalmente, dos professores, e a função aqui do licenciado em Ciências da Comunicação é fundamental para libertar os docentes de tarefas técnico-organizacionais. Portanto, estes profissionais, os técnicos de educação, peço desculpa que há pouco disse técnicos de comunicação, portanto, as ciências da educação são fundamentais para assumir funções, nomeadamente na área da gestão, avaliação de projetos, orientação e acompanhamento educativo, mediação com os respectivos familiares e toda a comunidade, organização dos recursos pedagógicos, formação contínua e coordenação de iniciativas de inovação e, nomeadamente, da inclusão. Portanto, dar nota que o Partido Socialista acompanhará irá acompanhar com afinco estes desafios aqui apresentados pelos alunos. Também dá nota que é a segunda vez que cá visitam, uma vez que estiveram cá já o ano passado, em novembro do ano passado, e, portanto, estamos aqui muito disponíveis para trabalhar e propor iniciativas legislativas que vão em conta dos desafios apresentados pelos estudantes. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Só temos estes 3 grupos parlamentares presentes, os demais não puderam estar. Portanto, passo agora a palavra novamente ao Sr. Professor José Bravo Nico e depois o Sr. Professor fará a gestão que entender. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Naturalmente, nós queremos agradecer-vos muito a atenção com que escutaram os nossos estudantes e as suas preocupações e as respostas que tiveram a oportunidade de lhes transmitir e a abertura que manifestaram em fazer caminho, digamos assim, a algumas matérias que aqui foram trazidas por eles, particularmente no que diz respeito ao enquadramento profissional do licenciado em Ciências da Educação, que é hoje um técnico muito qualificado que nós estamos, digamos, a produzir, passa a palavra, em muitas das instituições de ensino superior do nosso país, e que podem ser digamos, recursos humanos muito valiosos, digamos, no nosso sistema educativo e também na nossa sociedade civil, em muitos contextos educativos, onde as pessoas hoje fazem aprendizagens muito importantes para as suas vidas. E no sentido de contribuir para esse caminho legislativo que possa enquadrar e regular a profissão de técnico superior de educação, deixo-vos aqui algumas das coisas que nós temos falado nas nossas aulas e que são, no fundo, matérias nas quais eles estão a especializar e elas estão a especializar e que são áreas de trabalho e de investigação que nas diferentes unidades curriculares estes estudantes estão a concretizar. Por exemplo, ao nível da educação formal, no âmbito do sistema educativo, é muito importante o contributo destes futuros licenciados e dos atuais licenciados em Ciências da Educação na área da formação dos professores, da formação dos assistentes operacionais, da formação das pessoas que trabalham na parte administrativa, da formação dos técnicos que trabalham na escola, portanto, na formação de todo o ecossistema escolar, que hoje necessita de formação permanente e necessita de alguém que nas escolas pense a tempo inteiro esta gestão desta formação, possa candidatá-la a financiamento, possa geri-la e possa concretizá-la. Tudo isto hoje é feito à custa de muito trabalho dos professores, como foi referido, deixam muito tempo das suas aulas para se dedicar a este tipo de tarefas e que poderiam ser libertados destas tarefas, dedicando-se mais à sua componente letiva e atribuindo esta responsabilidade a pessoas especializadas neste quadro. Outro exemplo. Hoje, as autarquias locais recebem e já receberam muitas competências na área da educação, que foram transferidas do governo central. Hoje, os municípios e as comunidades intermunicipais são muito responsáveis por quase todo o sistema educativo dos territórios e necessitam de pessoas muito qualificadas na área da educação para poderem fazer a gestão dessas competências, que passam com questões tão diferentes como pessoal não docente, como componentes curriculares, infraestruturas físicas, recursos didáticos, financiamento europeu, etc, etc. E tudo isto é feito muitas vezes por técnicos nos municípios que não têm a devida qualificação nem a devida preparação. Por exemplo, gestão de projetos educativos nas escolas. Há escolas que têm projetos de mobilidade internacional, há escolas que têm projetos de mediação com as famílias, há escolas que têm projetos de mediação com empresas para proporcionar estágios curriculares, voluntariado dos estudantes, etc. Há escolas que têm interação com associações juvenis, há escolas que têm interação com associações da sociedade civil, como associações de desenvolvimento local, etc. Há escolas que têm isto tudo e há escolas que não têm nada disto, porque tudo isto é trabalho, digamos, pro bono, feito por professores quando eles têm tempo e têm a vontade para fazer isto. Mas as escolas podiam ter pessoas profissionalmente dedicadas a este tipo de atividades que enriquecem imenso as aprendizagens dos estudantes das escolas que têm isto tudo. E que, quando comparado com escolas que não têm nada disto, há uma evidência de que a qualidade da formação das escolas que têm esta diversidade de oportunidades é muito superior e contribui para o sucesso dos estudantes dessas escolas. Mas podíamos falar da educação não formal, de tudo aquilo que está na sociedade civil e que são ambientes e contextos de educação e de formação nos quais nós participamos e onde nós aprendemos imenso. Só 2 ou 3 exemplos. As questões que foram aqui referidas pelos estudantes da educação para a saúde. É fundamental que nos estabelecimentos de saúde, nas unidades locais de saúde, nos hospitais, haja alguém da educação, porque hoje a literacia em saúde é a grande aposta do Serviço Nacional de Saúde. Nós temos que fazer com que as pessoas não fiquem doentes, permaneçam saudáveis. E esse exercício de permanecer saudável é feito através de educação para a saúde. E estas pessoas estão preparadas para dar esse contributo em equipas multidisciplinares nas unidades de saúde. Podíamos falar, por exemplo, da educação do consumidor, que foi aqui outra área também bastante referida. E hoje há uma grande preocupação de muitas empresas na área da educação do consumidor. Estes jovens estão preparados para dar o seu contributo nessa área específica das empresas que interagem com os consumidores. Podíamos falar, por exemplo, das questões relacionadas com a população sénior, que hoje é uma população prevalecente em muitos territórios do nosso país.
As pessoas mais velhas, as pessoas com mais idade, têm direito à educação, a exercer o seu direito à educação. E é fundamental esse exercício do direito à educação, até na perspectiva de manutenção da sua saúde. Estas pessoas estão preparadas para dinamizarem atividades dessa natureza. Em Viana do Alentejo, do senhor deputado, que nos aqui falou, o senhor deputado Rui Cardoso, nós temos um polo da Universidade Popular Túlio Espanca. A Universidade Popular Túlio Espanca, que é um projeto desta nossa área de Ciências da Educação, é hoje a maior rede de educação não formal do nosso país, com 16 polos no Alentejo, um dos quais em Viana do Alentejo. E aqui estão envolvidas cerca de 2.000 pessoas em atividades de aprendizagem diárias, que muito contribuem para a qualidade de vida dessas pessoas, para o seu desenvolvimento humano, independentemente da sua idade ou da sua circunstância económica, de escolaridade formal ou qualquer outro. E podia falar de imensas literacias que hoje são fundamentais na nossa vida, o digital, etc., que são áreas em que as pessoas têm que aprender para poderem exercer os seus direitos e deveres de cidadania. Estas pessoas estão preparadíssimas para dar o seu contributo. Precisam aqui de um trabalho de, digamos, de legislação que possa enquadrar e regular a profissão que está aqui disponível para ajudar o desenvolvimento do nosso país e o desenvolvimento dos nossos cidadãos. E nós ficamos muito satisfeitos, penso eu falo por todos, pela vossa abertura para poderem trabalhar connosco e outras academias do país que têm esta formação, no sentido de darmos os passos que são necessários, que já foram dados para outras profissões, para que estes jovens qualificados possam ter o seu lugar e possam dar o seu contributo qualificado para o desenvolvimento, como eu repito, do nosso país e dos nossos concidadãos. E penso que agradeço em nome de todos e de todas a oportunidade que nos deram de aqui nos receberem e de poderem falar um pouco connosco. Nós agora vamos fazer trabalho de casa e eventualmente iremos enviar-vos alguma matéria para poderem depois também fazer o vosso trabalho de casa. Muito obrigado. Bem, muito obrigada, Sr. Professor. Agradeço também, em nome da Comissão, a vossa visita, as questões que nos colocam. Também é fundamental que consigamos acolher e ouvir e receber os contributos de todos, perceber as preocupações de cada um dos cidadãos, de cada área de formação, enfim, de cada instituição, de cada entidade, para conseguirmos assim legislar melhor e conseguirmos também fiscalizar a ação do Governo nas áreas, não é, relativas a cada uma destas intervenções. Foi muito importante também ver a vossa capacidade de colocarem questões, de pensarem no futuro, não só no futuro individual, mas no futuro dos jovens que fazem a vossa formação, dos outros jovens no interior, etc. Portanto, esta preocupação com a sociedade também é de saudar. Bem-ajam, muito obrigada pela vossa disponibilidade, votos dos maiores sucessos e realizações pessoais, profissionais, e disponham sempre, estaremos sempre disponíveis para acolher os vossos contributos, as vossas inquietações. Tenham o contacto da Comissão, da nossa parte, terão sempre toda a disponibilidade para vos ouvir e para interagir convosco. Muito obrigada ao Sr. Professor por esta experiência que proporcionou aos deputados, mas também aos alunos, porque certamente não vão esquecer este momento em que tiveram aqui a atenção dos senhores deputados na Casa da Democracia. Eu acho que são momentos marcantes e que nós também fizemos um esforço acrescido para conseguir proporcionar-vos, porque entendemos que são de facto muito importantes. Muito obrigada, bem-ajam, bom regresso a casa e até breve. Muito obrigada. Olá a todos.